Olá, estamos iniciando mais um programa Volver na TV e hoje contamos com os nossos convidados Tainá Severo Valenzuela, formada em História e mestre em Patrimônio Cultural aqui pela UFSM e graduanda de Publicidade e Propaganda. E Laédio José Martins, formado em Teatro, Direção e Interpretação Teatral. Sejam bem-vindos. Bom, então, como tu já disseste, meu nome é Tainá, eu tenho 31 anos, sou natural de Rosário do Sul, moro em Santa Maria já há 11 anos e aqui na Universidade Federal de Santa Maria me formei em História, licenciatura plena e bacharelado, fiz o mestrado em Patrimônio Cultural e hoje curso Publicidade e Propaganda. Além disso, eu estou no programa de extensão aqui da Universidade, que é o DTG Noel Guarani. Eu sou Laédio, então, e me graduei aqui em 2004 em Teatro, Direção, e depois saí de Santa Maria e retornamos agora em 2014. Estive fora para fazer o mestrado em Teatro também, na UDESC, em Santa Catarina. Certo. O processo de escolha do curso para muitos jovens não é fácil, né? Eu gostaria que vocês nos relatassem um pouquinho sobre como foi esse processo de escolher o curso, já que muitas pessoas saem direto do ensino médio e fazem uma opção, tem pessoas que passam um tempo e depois vão fazer um curso superior. Como é que foi para vocês todo esse processo? Bom, eu sempre tive duas preferências em termos de curso superior, que seria a História e também algum curso na Comunicação, entre o qual eu me divido muito entre jornalismo e publicidade. E foi uma escolha que foi lenta, né, digamos assim, porque eu terminei o ensino médio com 17 anos e só ingressei no superior com 20 para 21 anos. Então, sempre em dúvida de qual dos cursos eu queria fazer. Acabei que fiz o vestibular para História e passei, e aí foi mais uma questão meio no caminho que se fez do que assim, eu vou optar fazer História antes e talvez um dia fazer Publicidade. E o gosto por fazer História foi muito em função do meu vínculo ao movimento tradicionalista, que me deixava muitas inquietações, principalmente na forma como o movimento trabalha a questão da história, ao qual eu sou uma grande crítica, muitas vezes, dessa parte. E isso me impulsionou bastante pelo gosto pelo curso de História. Ainda que eu tenha me formado muito mais pensando em ser historiadora do que professora, ainda que hoje atue como professora. Mas foi esse o caminho. Aí depois que fiz a graduação e o mestrado, voltei para o sonho antigo de cursar comunicação e estou cursando publicidade hoje. O que te instigou a cursar História foi descobrir coisas relacionadas ao que você já fazia com o movimento tradicionalista. Exato, entender mais, conhecer mais, preencher algumas arestas que eu tinha com relação a esse conhecimento que eu tinha acesso, digamos assim. E eu sempre tive um senso crítico, digamos, um pouco aguçado, então eu não me conformava muito com aquelas informações às quais eu tinha acesso. Então isso me instigou a querer buscar outras coisas e acabou culminando numa graduação inteira, que foi a História com licenciatura e bacharelado, né, que aqui na universidade a gente faz os dois juntos. Certo. E você, Laédio? Bem, o meu envolvimento com teatro começou ainda na escola, no ensino fundamental. E depois continuou no ensino médio, e quando eu terminei o ensino médio, então, eu não pensei em entrar imediatamente para a universidade, eu queria curtir um pouco a vida, não é? Então, eu entrei um pouco mais tarde que você, eu entrei aos 26 na graduação. E antes de fazer a graduação em teatro, eu prestei vestibular para psicologia. Eu teria uma inclinação ou para psicologia ou para letras, língua portuguesa. E aí acabei optando no fim por teatro mesmo, porque era o que eu fazia desde a adolescência e eu continuei fazendo depois de adulto. E nesse período depois do ensino médio, então, eu continuei trabalhando com teatro e o que me trouxe para a universidade foi não conseguir mais trabalhar sem ter a qualificação, né? Então, eu ia procurar um emprego e você é formado em quê? Eu dizia, bom, eu sou técnico em contabilidade. Eu dizia, bom, desculpa, a gente precisa de uma pessoa formada em teatro, então aí por conta disso eu vim para a graduação. Aí na época meu irmão morava em Santa Maria, que ele é militar, então ele disse, olha, aqui tem o curso de teatro que tu queres fazer e tem uma casa de estudante na universidade. E ele disse, é a tua chance, como a gente não vem de uma família abastada, né, pagar um curso particular ia ser inviável e mesmo pagar a moradia na cidade ia ser impossível. Então, graças ao programa estudantil da UFSM, eu consegui vir para cá, me graduar e estou aí. Sim. Escolher, então, a profissão, o curso, é uma aventura. E depois, saber que você foi aprovado no curso, né? Você em História, você para fazer teatro. Como é que foi logo
do início ali, no entrar na universidade? Como é que vocês se sentiram? Para mim foi um processo bem complicado. Eu já entrei numa fase em que a gente tinha o Orkut, né, funcionando, as redes funcionando, começando a dar esse start nesse mundo de redes sociais, e justamente em função da minha relação com o movimento tradicionalista, quando eu entrei na história eu tinha uma expectativa que ia ser tudo legal, e foi exatamente o oposto. É um curso que ele é bastante forte em seus posicionamentos, e eu era muito taxada negativamente no curso como uma pessoa ignorante por ser tradicionalista, então eu passei por situações muito difíceis. Mas não cheguei a cogitar abandonar o curso, mas eu não sabia ao certo como que eu iria me alocar naquele ambiente que era completamente desfavorável a mim. Então, com o tempo, fui criando amizades com pessoas específicas, tendo um relacionamento com alguns professores, mas isso foi um processo, na minha situação, um processo bem demorado. Ele foi questão de mais, eu levei acho que talvez a metade da graduação para conseguir me ambientar no curso que eu fazia. E aí começar a aproveitar oportunidades, então foi isso bastante complicado. E aí, mas a questão das redes, que elas acabam sendo uma influência hoje muito forte, que aí quando tinha comunidade, o pessoal me expôs nas comunidades pela minha situação, então foi uma questão muito difícil. E isso tudo somado a tu mudar de cidade, a sair de casa, como a gente sempre fala. Eu consegui de Rosário para cá, ainda que é perto, né? Tem pessoas que vêm de mais longe que têm muito mais dificuldade ainda. Fui dividir apartamento com amigas minhas, né? Toda essa realidade bem estudantil que nós conhecemos bem. Então, todo esse processo de adaptação, aquela dificuldade financeira que temos, eu trabalhava junto para conseguir manter o meu dia a dia. Eu era bolsista, fui bolsista no museu, no Gama 10, e fui no USM. Aí, à noite, eu fazia sanduíche, suco, para levar para vender para os colegas na aula no outro dia. Então, eu acabei adquirindo essa rotina. E, no meio disso, aquele transtorno dentro do curso que, ao longo do tempo, foi passando. Acho que foi uma quebra coletiva de alguns preconceitos, né? Bem na ideia de preconceitos que ambos tínhamos uns dos outros. E aí, nós conseguimos construir uma relação ao longo do curso. E contigo, como é que foi essa nova rotina da Para mim UFC? foi a realização de um sonho, né? Porque como eu fazia teatro eventualmente, quando eu vim para a universidade eu passei a fazer teatro 24 horas por dia. Eu morava na casa do estudante, o curso é em tempo integral, então tínhamos aula manhã e tarde e à noite havia uns ensaios. Então era teatro o tempo inteiro, então para mim era muito bom. E eu vim morar na casa do estudante, não fiquei muito tempo na União Universitária, que às vezes algumas pessoas sofrem de ficar um semestre na União. Eu fiquei um mês e meio e logo fui para casa e consegui contato com ótimas pessoas. E a experiência na casa do estudante, particularmente, ela é muito mais rica do que a experiência com a graduação em si. Né? As relações que se estabelecem dentro da casa, a questão de estar todo mundo longe de casa, todo mundo na mesma dificuldade, todo mundo com a mesma carência. Então, assim, cria-se um laço familiar, vamos dizer assim, que é bastante forte e que se prolonga. Eu, por exemplo, me graduei em 2004 e eu tenho amizades que eu até hoje desde a casa do estudante, que a gente se visita todo ano e que se fala toda semana. Assim, é um contato bem estreito mesmo. E na graduação, no curso propriamente dito, eu fui relativamente bem recebido. Eu era um dos alunos mais velhos, né? Eu tinha 26 na época e a maioria dos meus colegas tinha 18. Às vezes os mais velhos se pegavam em questões assim, os jovens queriam acabar a aula de uma vez, não queriam discutir muito, né? Essas coisinhas assim que são naturais da imaturidade da idade. Os cursos que vocês fizeram, na maioria das vezes, não são a primeira opção dos jovens, né? E pelos relatos de vocês sobre algumas dificuldades enfrentadas na graduação. Como foi manter-se no curso frente a essas dificuldades? O que inspirou vocês a continuarem? Nós temos uma herança cultural, né, que vem de longos anos, que faz com que alguns cursos não sejam tão glamourizados como outros, né? Então, escolher história ou cênicas com certeza não é a primeira opção. Não é o orgulho das famílias, né? Meu filho vai fazer história, né? Que legal, né? As pessoas olham às vezes com certa piedade, até, escolheu fazer história, né? Eu acho que a ideia de permanecer no curso, a minha motivação inicial era a necessidade de um diploma que eu sentia que eu precisava. Então, eu ingressei numa universidade pública que é de qualidade, agora vamos até o final. Com todas as dificuldades que eu acho que vieram, uma questão muito pessoal de permanecer, de saber que eu queria terminar aquilo ali.
contar com o suporte dos colegas, né, os mais próximos, e tu almejar alguma coisa lá na frente, a gente vai fazer um projeto, a gente vai fazer isso, né? E isso acaba dando um sustento para aquilo. Um ânimo, com certeza, dá uma refrescada, acho, na motivação. E aí alguns professores que tu encontra, né, que abraçam contigo algumas ideias e dizem que tu tem capacidade para aquilo. Às vezes eu acho que falta muito alguém que te lembre, né? Olha, tu tem capacidade para isso, vamos lá e vamos terminar. Então eu creio que seria por aí. E eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é, às vezes, o motivo da escolha do curso, né, que às vezes também gera uma evasão muito grande. As pessoas que confundem algumas coisas no seu cotidiano com a vocação profissional. Então, a gente vê o quê? Dentro da história, temos muitos militantes de movimentos sociais que entendem que tem que fazer história por causa disso. Na verdade, não. Eles, com certeza, têm que conhecer história para poderem militar, né? Mas eles não vão se formar em militâncias, eles estão buscando cursos, às vezes, por motivos errados. O pessoal esquece que vai se formar e provavelmente vai ter que dar aula ou vai ter que buscar a carreira com pesquisa, e é um leque muito grande, tu não vai entrar ali dentro e estudar só o que tu quer. Então, eu acho que quando tu decide permanecer, é quando tu consegue enxergar essa realidade e dizer que tu vai querer aquilo ali mesmo. Aí tu vai conseguir seguir. Se tu vai com alguma ideia um pouco distorcida, tu vai terminar o curso, às vezes, muito focado numa área só e não vai te formar um profissional tão completo quanto tu poderia formar. Sim, muito fechado. Muito fechado. Perspectivas. Exato. Totalmente diferentes. Uhum. No teatro também a gente vê uma evasão bem grande, né? E no curso aqui, particularmente, acontecia no terceiro semestre e aconteceu depois do meu prazo de graduação, porque aí as pessoas nesse semestre descobrem como é difícil fazer teatro. Porque até então se acha que é super divertido, é legal, não tem compromisso, né? Tipo, eu posso dormir até mais tarde, tudo mentira, né? Tudo mentira. Aí no terceiro semestre a pessoa descobre que não, que é uma profissão séria como qualquer outra, tem os mesmos compromissos como qualquer outra, você não pode ficar de oba-oba, você tem que se concentrar, você não pode ficar atendendo o telefone a qualquer hora, você não pode, tem horário, tem restrições, né? Não é só prazer. Aliás, o prazer é bem reduzido, né? É muito trabalho e, assim, tem todo um glamour que se imagina que existe na profissão de ser artista, que, sei lá, 0,5% dos artistas conseguem esse lugar ao sol, vamos dizer assim, da quantidade de pessoas que tem batalhando no dia a dia com a arte no mundo, né? E às vezes a gente vê pessoas nem tão boas que conseguem um lugar ao sol, né? Mas aí são outras questões, né? A questão que a colega colocou de como o motivo que traz as pessoas para o curso de graduação é que é muito importante. E o motivo que me trouxe ao curso de graduação foi o que me manteve até o final, apesar das adversidades. Muitas vezes pensei em desistir, por quê? Teatro não dá dinheiro, porque as pessoas não te valorizam, acham que você não trabalha, que você só se diverte. E, mas o que você faz? Eu faço teatro. Tá, mas tu trabalha com o quê? Que você está brincando, tipo, né? Não, eu trabalho com teatro, desculpa, é uma coisa séria, tão séria quanto medicina, né? Embora não ganhe tanto e não tenha nem 1% do status, né? A menos que a gente trabalhe na Globo, né? E trabalhar na Globo também é outro motivo errado que traz as pessoas para o curso de teatro. Teatro não é televisão. Eu não preciso fazer teatro para entrar na televisão. Sim. Né? Então, assim, esse motivo daí faz as pessoas abandonarem rapidinho também o teatro e pensar na televisão. As duas coisas têm em comum o fato de a atuação, né? Mas é uma técnica em jogo só, não é a profissão em si, né? O teatro envolve muito mais coisas do que somente atuar na televisão. Não querendo menosprezar nenhuma nem outra, adoro o trabalho com vídeo, com TV, com cinema, acho tudo bem bom, mas as especificidades é que a gente só vai descobrir no traquejo do fazer. E aí é esse traquejo do fazer que vai nos colocar a resposta para a pergunta, eu quero ficar aqui mesmo, é isso que eu quero fazer de verdade? Porque você já sentiu toda a dificuldade, sentiu todo o perrengue que é, e aí você vê que o glamour você talvez consiga, mas vai precisar suar muito e verter sangue às vezes para conseguir. 99% de transpiração, então. 99% de transpiração, com certeza. E para vocês, como vocês enxergam o curso hoje comparado à época que vocês ingressaram e à época que vocês
se formaram? Como é que vocês têm essa visão hoje? Hoje eu tenho pouco contato com o pessoal que está cursando História, mas pelo menos até o período que eu fiz o mestrado, não vejo mudanças significativas no formato do curso. Não estou falando com relação à grade curricular, não com relação a isso, mas nem no perfil dos estudantes, e pelo menos como eu circulo ainda pelo mesmo centro de ensino, a sensação que eu tenho é que o perfil se mantém. Né? Posso estar equivocada, mas pelo menos quando a gente olha do lado de fora, a impressão que eu tenho é a mesma sensação de quando eu era acadêmica da História. Hoje, como eu faço outro curso, passo pela experiência do ser a mais velha na turma também, mas é uma forma muito mais tranquila. Mas aí eu acredito que é um perfil da comunicação que também permite isso dos estudantes da comunicação. Já na História, não posso generalizar e dizer também que todos os acadêmicos vão ter um perfil X, até porque isso é muito diverso dentro do curso, mas eu não vejo, não me salta aos olhos alguma mudança significativa no perfil do curso. Sim. No curso de teatro, houve uma mudança bem grande no quadro de professores, que ampliou significativamente. A gente está com muito professor qualificado agora. Na época que eu me graduei, tinha uma professora doutora. Agora a gente está com, sei lá, só tem professores doutores praticamente. Tem 2 mestres, se não me engano, o resto só doutor. E o curso mudou muito no perfil do acadêmico também. Os alunos, e eu posso falar disso porque recentemente, há menos de 2 anos, eu tive uma experiência como professor substituto, de novo, no departamento. E então, o interesse das pessoas é diferente, então a concentração das pessoas está menor, me parece que as pessoas trabalham menos, se dedicam menos para uma coisa que, no meu tempo de graduação, a gente ensaiava 4 meses para estrear um espetáculo, hoje eu acho que eles têm noção de que com 2 meses está bom para eles. Tipo, não é, sabe, é um frisson muito grande. Acelerou o processo, essa ânsia pela... E parece que as pessoas não se fixam numa mesma coisa. O teatro é uma coisa assim, eu preciso repetir muito a mesma sequência de movimentos, com o mesmo texto, para encontrar as nuances da emoção e do sentimento que a personagem demanda. E parece que essa paciência da busca pelo ajuste e pelo tempo acertado, não tem mais, sabe? Então, assim, eu fiz assim, já tá bom. Tipo, não repete, não, tá bom. Tipo, sabe, faz 2 vezes e acha que já é a melhor opção que vai conseguir. Então, assim, quando, no meu tempo, a segunda opção já era ainda descartada, entende? Assim, você vai pesquisando um pouco mais para pegar uma coisa mais preciosa, vamos dizer, mais artística. É uma geração mais imediatista. Isso, né? isso. E troca muito rápido, sabe? Abandona muito facilmente, sabe? Sim. Tem uma disciplina de maquiagem que tem 60 horas. Faz as primeiras 3 aulas e abandona, porque é trabalhoso, eu não sei desenhar. Né? E maquiagem no teatro você tem que ter uma habilidade de desenho, porque não é como maquiagem para festa. Né? E aí, é difícil. Então, a primeira dificuldade já abandona, sabe assim? No nosso tempo, me parece que a gente era um pouco mais persistente. Né? Diminuiu a persistência, então. Diminui a persistência. Parece que, assim, os problemas continuam os mesmos, mas a vontade de se manter na luta arrefeceu. Agradeço a participação, então, da Tainá e do Laerte aqui comigo e que nos contaram, então, toda a trajetória deles no ingresso do curso, que é bastante marcante e é a bagagem para uma nova caminhada, que é a graduação em si. No próximo programa eles vão nos contar então um pouco sobre as suas experiências na graduação, seus projetos, enfim, e o término do curso e o início do mercado de trabalho e também o exercício profissional deles hoje. Agora ficamos por aqui, até o próximo programa, tchau!